Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre jurista nacional e também conhecido internacionalmente, que é o professor Dr. Antônio Carlos Marcato. O professor Antônio Carlos Marcato é mestre, doutor e livre docente em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, de São Paulo, é professor e coordenador do curso jurídico Marcato e também já foi juiz de direito, promotor de justiça, desembargador aposentado e é um profundo conhecedor das regras de processo civil do nosso país. Professor Marcato, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, mais uma vez. O senhor que sempre vem para Araraquara, passa aqui pela nossa Uniara, a gente fica extremamente honrado com a presença do senhor. Não tem como o professor Marcato vir a Araraquara e não passar pela Uniara, o senhor sempre é muito gentil com o nosso convite. E eu começo perguntando ao senhor exatamente o seguinte: essa questão da celeridade processual, muito se reclama, muito se discute, a sociedade às vezes não entende por que um processo no Brasil demora tanto. E essas últimas novidades legislativas, especialmente na matéria de recurso, se isso vem trazendo algum benefício para acelerar os julgamentos dos processos no Brasil? Olha, no século XIX, comecinho do século XIX, um francês chamado Saint-Hilaire veio fazer uma visita ao Brasil. E ele escreveu uma frase no livro dele, visitando São Paulo e Minas Gerais, escreveu uma frase mais ou menos o seguinte: não há país no mundo em que a justiça seja tão lenta quanto no Brasil. Isso no século XIX. É a constatação de um observador estranho, que não era da área jurídica, ele era um viajante. No século XX, Jolowiecki, que é um grande jurista, apesar do nome norte-americano, ele recentemente escreveu um trabalho sobre vários países do nosso sistema civil law e common law, e ele diz que no Brasil a justiça é problemática. Ela sofre de dois grandes problemas: o custo e a duração. Então alguém diria, bom, quer dizer que nós não temos salvação? A resposta não é nada disso. Não é um mal nosso. Para termos uma ideia, a Itália tem um processo tão demorado, mas tão demorado, com consequências tão perniciosas, que ela já foi condenada várias vezes, inúmeras vezes, pelo Tribunal de Estrasburgo, o Tribunal de Direitos Humanos, que congrega os países da União Europeia, e ela corre o risco, inclusive, de ser penalizada pela União por conta disso. Eles têm uma tabela no tribunal de acordo com a demora. De acordo com a demora. Isso fundamentalmente por causa da Itália. Recentemente na Itália foi alterada a Constituição deles, o artigo 119 da Constituição deles, artigo 119 não, 111 da Constituição deles foi alterado, e lá eles colocaram agora a garantia da duração razoável do processo. Como aqui na Constituição, na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 78. Só que lá tem uma coisa, lá existe uma lei chamada Lei Pinto, Lei de Pinto, e ela estabelece indenizações por demora na prestação jurisdicional. Aqui no Brasil nós temos a lei, temos a Constituição, mas não temos esse regrame. Mas há um dado interessante, se me permite. O Brasil foi condenado recentemente pela Corte da Comunidade Sul-Americana, da Interamericana a Corte Interamericana de Direito, foi condenada num caso fragoroso, foi condenada a pagar uma indenização por uma família do Ceará por conta da demora na prestação jurisdicional. Uma organização não governamental entrou com a ação junto ao tribunal e o Brasil foi condenado. E é engraçado que no acórdão da condenação, um dos juízes da corte é brasileiro, Cansado, o nome dele é Cansado. Ele foi o relator. Uma brincadeira. Mas ele é muito dinâmico. Ele foi relator e no acórdão ele fala o seguinte, que se o Brasil tivesse sido tão rápido no processo que deu origem ao processo na corte, tivesse sido tão rápido como foi no processo da corte, ele não teria sido condenado. É a ironia da história. Então, veja, esse é um problema, não é nosso. Não é nosso, mas quem sofre somos nós. Portanto, acaba sendo um problema que afeta... explica isso para a sociedade. Exatamente. Não é um problema isolado do Brasil, não é. Eu diria até que a situação na Itália é mais grave que a nossa. Mas nós não somos italianos, nem vivemos sob a jurisdição italiana, de sorte que temos que pensar no nosso problema aqui, né? E diante dessas
dificuldades, vamos dizer assim, há que se dizer também que a questão não é só legislativa, me parece, né, professor Marcato? É uma questão estrutural também no Brasil como um todo, do sistema de justiça. O senhor não enxerga dessa forma também? Enxergo, sim. Veja, se a gente for pensar sob o ponto de vista de custo, custo no geral, não o custo do processo, o custo direto do processo, que é o custo suportado pela parte, o custo de manutenção. Tem que manter toda uma estrutura, o Poder Judiciário, os juízes, os servidores, as instalações físicas, enfim, há toda uma gama de despesas que estão envolvidas nisso. A distribuição das receitas no Brasil é muito esquisita. É incompreensível. Por exemplo, nós temos muito mais juízes federais, salvo engano meu, na segunda região, que congrega 2 ou 3 estados, do que juízes federais na terceira região, que congrega São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas não, congrega 2 estados, mas tem um maior volume de serviço. Então, a distribuição de juízes e a distribuição de receitas não é equânime. Há um levantamento feito na época do ministro Márcio Tomás Bastos sobre o judiciário, que demonstra muito isso. A distribuição não é por população, não é... Enfim, nós não temos boas estatísticas e, consequentemente, isso acarreta desvios, não no mau sentido, mas desvios a má gestão de recursos. Entendo. E a má gestão de pessoal. Né? Isso é um problema também sério. Influencia. Mas já que se falar também que o nosso sistema legislativo, né, no que diz respeito à questão processual, ele também é muito complexo. Vem sendo enxugado, vamos dizer assim, mas ele é muito complexo. E nesse momento nós estamos verificando que o país vem se esforçando para criar alguns mecanismos legislativos para tentar acelerar o processo. Como é que o senhor tem visto essa questão? Pois é, aí é uma outra coisa interessante. E agora eu me dirijo mais aos estudantes mesmo. Nós sabemos que há 2 grandes sistemas jurídicos ocidentais. O sistema da Common Law, a lei comum, e o sistema da Civil Law, a lei civil. Alguns falam sistema romano-germânico, Civil Law, anglo-saxônico da Common Law, não importa. A Inglaterra, e hoje mais do que a Inglaterra e os Estados Unidos, estão ligados ao sistema da Common Law. O Brasil, como quase todos os países de influência europeia continental, é da Civil Law. Tecnicamente, o que significa isso? Os juízes da Common Law decidem com base em precedentes. Eles não aplicam necessariamente um artigo do Código para resolver um caso concreto, eles aplicam precedentes. Houve um caso que foi julgado há 10 anos atrás, sim. Se houver similitude de situações com o processo atual, eles aplicam esses precedentes. Entendi. Caso semelhante... Isso, o caso semelhante aplica os precedentes. Ao passo que o juiz brasileiro decide com base na lei. É um sistema codificado. Uhum. Olha que interessante. Na Inglaterra, recentemente, eles criaram algo que seria um Código de Processo Civil, modelo da Civil Law. E no Brasil, nós temos súmula vinculante, Common Law. 285A do Código de Processo Civil, que permite que o juiz decida com base em precedentes, Common Law. 518, parágrafo 1º, que diz que não cabe apelação da sentença dada com base em súmula do Supremo do STJ. Também é, com base na jurisprudência. Em outras palavras, está havendo uma sinergia interessante entre sistemas. Isto é, a Common Law adotando algumas coisas que são típicas da Civil Law, por exemplo, codificação, e nós, da Civil Law, adotando precedentes. A súmula vinculante é o caso mais óbvio de precedentes. E agora a repercussão geral. O Supremo poder escolher os casos que vai julgar, porque em última análise é isso, a repercussão geral. É um modelo típico da Corte norte-americana, da Suprema Corte norte-americana. Eles escolhem os casos que vão julgar. Só que tem um detalhe, lá eles julgam 100 casos por ano. Os grandes casos, as grandes causas. O Supremo julga 100 mil. É uma diferença significativa. A diferença é brutal. É verdade. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre jurista de renome nacional, que é o professor Dr. Antônio Carlos Marcato, que é professor e coordenador do curso Marcato Cursos Jurídicos, que tem aqui em Araraquara uma unidade que fica na rua Milhem Marcos, número 110, próximo ali da rotatória do Balão da Luiz Alberto. O telefone do curso Marcato aqui em Araraquara é 3322-8484. Professor Marcato, nós estamos tentando passar para a população de uma forma geral. O nosso programa é visto também por pessoas que não são ligadas à ciência do direito, das razões pelas quais o nosso processo aqui no Brasil demora tanto e alguns mecanismos que vêm surgindo para tentar acelerar. Quais outros mecanismos que o senhor poderia apontar que fosse aí de interesse para a comunidade conhecer? Bom, houve uma série de mudanças no processo de execução. Hoje o processo de execução é um processo mais simples, mais ágil. Houve aí a junção, digamos, de dois processos do passado, o processo de conhecimento e execução. Hoje são duas fases de um processo só. Quer dizer, cobrar um cheque hoje é mais rápido? Cobrar um cheque hoje é mais rápido. E executar uma sentença numa ação de indenização por acidente de trânsito também acabou sendo mais rápido. Isso é verdade. Mais rápido, entenda-se, sob o ponto de vista do passado. Sim. Continua ainda havendo uma demora, mas a demora é natural do processo. Tem que haver observância de prazos para garantia de alguns direitos. Bom, mas não importa. Sob o ponto de vista dos recursos, e os recursos representam o maior ponto de entrave realmente de andamento do processo. Sob o ponto de vista dos recursos e das decisões, eu diria que há duas grandes novidades ligadas, aliás, ao sistema que eu falei lá, anglo-saxônico ou common law. O primeiro deles é o que está no artigo 285A do Código de Processo Civil, que estão chamando de julgamento antecipadíssimo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que um banco promova uma ação envolvendo lá um determinado crédito e discutir uma determinada cláusula contratual. Imagina que o juiz aqui de Araraquara manda citar o réu, o correntista, ou seja lá, o tomador do empréstimo, que seja, e ele se defende, o processo avança tal, e lá pelas tantas, o juiz daqui entenda que a questão a ser examinada não envolve acontecimentos da vida, aconteceu isso, não aconteceu, envolve só matéria de direito, matéria exclusivamente jurídica. E imagine que ele julgue contra o banco, portanto a favor do réu. Imagine que no futuro o banco promova uma ação em que o réu seja uma outra pessoa, claro, mas a matéria seja a mesma. Estão discutindo exatamente a mesma matéria, talvez alguma coisa ligada a um contrato padronizado, enfim. E o réu é citado e o juiz, Dr. Paulo Treviso, pronto. O Dr. Paulo Treviso é o juiz da causa, ele examina tal e ao final ele julga improcedente, apreciando matéria de direito. O que vai acontecer? Depois de algum tempo, se houver repetição dessas ações, não a mesma ação, mas a ação tendo por objeto a mesma matéria, e o Dr. Paulo se convencer, no meu exemplo o Dr. Paulo Treviso, convencer-se de que aquela matéria tem que ser resolvida daquele jeito. E quando ele resolver daquele jeito, ele vai julgar a ação contra o autor, no meu caso, do exemplo, o banco autor, o que vai acontecer no futuro? Toda vez que esse banco, no futuro, vier e promover uma ação, o Dr. Paulo Treviso já julga de plano, nem manda citar o réu. Se me permite a brincadeira, aplica-se um princípio jurídico conhecido como perdido por pedido truco. Em outras palavras, ele já sabe que vai julgar dessa forma e vai perder, ele já julga de plano, é o que estão chamando de julgamento antecipadíssimo de causas repetitivas. Isso vai ter repercussão muito séria, mas nas relações de direito administrativo, previdenciário, tributário. Talvez o foco maior acabe sendo direcionado para a Justiça Federal. Perfeito. Onde as ações repetitivas... Questões de aposentadoria. Aposentadoria são ações mais comuns lá. Mas nada impede que isso também reflita, e tem refletido muito positivamente na Justiça Estadual, que cá entre nós é a que mais julga, não, em termos de volume de trabalho. E o outro é o seguinte, está ligado ao mesmo princípio do perdido por pedido truco, que é o artigo 518, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que trata do que se convencionou chamar de súmula impeditiva de recurso. Nada a ver com súmula vinculante do Supremo. A súmula vinculante do Supremo obriga de cima para baixo. O Supremo fala, interprete assim, ninguém mais pode interpretar diferente.
Já são 12 súmulas, ontem saiu a 12ª, se não me engano. O que nós estamos falando aqui é outra coisa. Ainda usando o Dr. Paulo Treviso, ele vai me permitir, eu sou amigo dele, vai me permitir que eu utilize nos meus exemplos. Mas o Dr. Paulo Treviso julga uma causa qualquer e, ao julgá-la, ele decide com base numa súmula do Supremo Tribunal Federal ou uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que são os dois tribunais mais importantes do Brasil. A súmula significa a condensação, a concretização de uma orientação repetida. Vários casos julgados, eles acabam fixando essa súmula. Então, veja uma coisa. Se o Dr. Paulo, aqui em Araraquara, julgou uma causa com base numa súmula do Supremo, e a parte foi derrotada, aí não importa se foi autor ou réu, a parte foi derrotada, qual a chance que essa parte tem de ganhar uma apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo? Resposta: nenhuma. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo vai aplicar a mesma súmula. Mas imagine que ganhe. Aí a parte contrária, que ganhou em Araraquara, mas perdeu em São Paulo, recorre para Brasília e ganha em Brasília. Quanto tempo demora isso? 4 a 5 anos. Entre São Paulo e Brasília, 4 a 5 anos. O que é uma loucura, porque se perdeu aqui, vai perder lá. O único risco dessa técnica é que o juiz, eventualmente, aplique uma súmula que não caiba no caso concreto. Mas para isso existe recurso. Aí sim o tribunal local corrige o problema, tá. Mas é uma bela técnica essa para evitar recursos protelatórios, enfim. E agora, professor Marcato, o nosso programa está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de lhe perguntar o seguinte: se esses mecanismos que então estão vindo para acelerar o andamento processual, se isso de alguma maneira fere a ampla defesa do réu, se fere aí a possibilidade de produção de todas as provas, enfim, se o senhor enxerga que isso é um risco para a defesa de uma forma em geral. Olha, com relação ao 285A, que eu mencionei agora há pouco, o Conselho Federal da OAB promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que o 285A do Código de Processo Civil seria inconstitucional, por violar a garantia da ampla defesa, do contraditório, assim por diante. O relator é o ministro César Peluso, que aliás era desembargador em São Paulo e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Já esteve aqui na Uniar, inclusive. Já esteve aqui na Uniar. E o ministro Peluso não concedeu uma liminar para suspender a vigência da lei, já tem parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que a lei é constitucional e, portanto, opinando contra aos advogados, ao Conselho Federal. E com devido respeito, a ação realmente não procede, na minha visão particular. E aqui nem estou falando como ex-juiz que fui. Eu estou falando agora como advogado que sou, atualmente. Por quê? Porque se o juiz julgar com base no artigo 285A, ele julga sem mandar citar o réu, mas julga a favor do réu. Ora, se eu sou réu, alguém me processa e o juiz julga a meu favor, antes que eu seja citado, tem que constituir advogado, onde é que o meu direito de defesa foi violado? Não foi. Vou reclamar por quê? Vou reclamar do quê, se eu fui beneficiado? Agora, e se o autor apelar da sentença? Aí os parágrafos do artigo 285A, eles dizem que, nesse caso, o réu é citado para se defender. Então, aquilo que eu alegaria se fosse citado para me defender, eu alego agora. Portanto, garantia do contraditório foi observada, garantia da ampla defesa observada, eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma invalidade, nenhuma eiva de inconstitucionalidade nesses dispositivos. Sem dúvida. E, por fim, nós temos realmente que pensar no sentido de atender melhor o consumidor da justiça, que é o cidadão, que não tem nada a ver com essas regras processuais e, enfim, tem dificuldade de entender. Bem, o nosso programa infelizmente chega ao final, mas nós gostaríamos aqui de registrar mais uma vez a imensa honra de ter recebido o professor Dr. Antônio Carlos Marcato, um brilhante jurista de renome nacional, que sempre que vem a Araraquara nos atende com muita gentileza. O professor Marcato é um grande amigo aqui da Uniar e o professor Marcato lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Eu que lhe agradeço pelo convite, sempre tão gentil, sempre que eu venho aqui eu sou convidado a participar do seu programa, que eu sei que é um programa que tem aí uma penetração bastante intensa, principalmente junto aos estudantes, o que é fundamental, não é? Porque esse é o objetivo de uma universidade, não é atender aos universitários e também atender a comunidade, não? A universidade existe, a universidade ela existe para atender um universo de pessoas e não exclusivamente os seus estudantes. Eu que agradeço, viu? É sempre muito prazeroso estar aqui e ainda que de uma forma bastante modesta, uma participação tão rápida, poder de qualquer modo trazer algum tipo de informação
que atenda aos interesses dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. E eu que te agradeço. Muito obrigado mais uma vez ao professor Antônio Carlos Marcatos e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.